Olá, pessoal. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a igreja. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos declaramos, Pai, totalmente dependentes do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor mostre-se forte nas nossas vidas. Pedimos, Pai, que possamos, Pai, beber, que possamos, Senhor, viver desse grande depósito, Pai, que o Senhor colocou na tua igreja, e esse depósito é o Senhor mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente de todo o mundanismo, de tudo aquilo que não vem do Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas, que o nosso maior desejo seja de refletir o caráter e a vida do Senhor. Pai, estamos entregues a Ti e pedimos, Pai, afasta de nós tudo que não é do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, Pai, guarda-nos, Pai, e revele-se a nós a cada dia para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Aquela disputa que eu comentei na nossa aula anterior sobre um senhor chamado Olavo e um canal chamado Dois Dedos de Teologia, ela continua, né? Agora acrescentou-se mais um vídeo. Eu queria fazer uma breve colocação sobre essas coisas que estão acontecendo. Licença. Pra gente avançar. A primeira delas é: não se oriente por esse tipo de debate, né? Esses debates de vídeos, eles são bem reduzidos, eles são bem pequenos se observarmos as coisas de forma mais ampla e o quanto, usando aquele assunto específico, né, qual é a igreja correta, são os protestantes, são os católicos, que está colocada lá, o quanto essa desavença é grande, o volume de material escrito é muito grande, cada um puxando, cada um derrubando o ponto um do outro, né? E como nós já vimos anteriormente, a igreja não tem esse propósito, e como nós já vimos anteriormente, a igreja, quem é o dono da igreja e quem é o gerador da autoridade da igreja é o próprio Deus, né? Como nós já vimos, a igreja é a plenitude de Cristo. Então, ao meu humilde ver, aquela discussão, ou essa discussão que se arrasta há séculos, ela é totalmente infrutífera. Ela não vai gerar coisas boas, né, para a vida cristã, para a vida dos cristãos. Nós começamos as nossas aulas falando sobre a unidade da igreja. E falamos um pouquinho, né? Quais são os critérios, né? Como que nós devemos receber uns aos outros. Então nós vimos Romanos capítulo 14, que vai falar a forma que nós devemos receber as pessoas. Esse debate desavisado dessa forma, esse debate, eu acredito, despropositado, ele gera muita confusão, gera pessoas que vão se orientar por aquelas sentenças colocadas ali, né? Porque as coisas ali não estão desenvolvidas, estão apenas no âmbito das sentenças. Eu digo uma coisa, o outro diz outra, assim, mas sentenças altamente reduzidas. Então isso não edifica. Eu sei que existe nos irmãos, existe em nós um desejo de estarmos certos, um desejo de estarmos acima dos outros irmãos.
né? Eu estou com a doutrina correta, eu quero ver as coisas pegarem fogo e eu quero estar tranquilo com respeito às minhas convicções, como já disse anteriormente, não para que eu simplesmente esteja convicto das minhas convicções, olha só, mas para que eu possa me impor às outras pessoas. Então, se o intuito é esse, se impor às outras pessoas, saiba, está tudo errado. Se você quer estar convicto de alguma coisa que você pensa, ou de algum modo de viver que você tem por amor a Cristo, para que você possa viver e possa desfrutar mais de Cristo, glória a Deus. Se você, ou se nós, temos o desejo de nos impor sobre as outras pessoas, vencer o debate, irmãos, isso é errado, isso é mundanismo. Nós vimos a igreja falando em Tiatira, não foi isso? A Jezabel falando, e nós falamos que isso não deve acontecer. Então, em nome de Jesus, que nós não nos envolvamos com isso. Se você tem interesse, assista lá, veja, mas, como eu disse anteriormente, o debate ele vai servir apenas para que você tenha uma levíssima noção de como as coisas estão, de quais argumentos são colocados, uma levíssima noção. Não vai servir para você se orientar, para você se fixar em sola escritura, ou se você se orientar e se fixar que a igreja foi quem delegou a autoridade ao texto bíblico, né? Estou citando um ponto de um lado e um ponto do outro. Então, não vai funcionar para isso, né? Não tem a ver com Deus isso também. Então, acho bastante inócua essa discussão. A igreja, irmãos, nós vimos anteriormente que a igreja, ela é a plenitude do corpo de Cristo, né? Aquele que cumpre tudo em todos. Nós vimos também que a formatação que muitas vezes, né, muitas vezes a expressão externa da igreja está corrompida, está feia, né? Por que isso acontece? Isso acontece muitas vezes por causa das pessoas que ganham notoriedade. E essas pessoas que ganham notoriedade, muitas vezes só ganham notoriedade por estarem relativamente mundanizadas. Por que quando se pensa na igreja, hoje, se pensa de forma assim generalizada, se pensa em pessoas que aproveitam umas das outras, em pessoas que são moralistas. Por que se pensa assim? Em parte, é por causa das pessoas que ganham notoriedade. E ao ganharem essa notoriedade, estão mundanizadas. Só ganham notoriedade por estarem mundanizadas. Então, essa expressão, muitas vezes, passa a ser o que se conhece da igreja. Então, por isso, Deus vai deixar claro que a expressão externa da igreja pode parecer suja, feia, mas interiormente a igreja é a vida do próprio Cristo, é o depósito do próprio Cristo. Não o depósito do próprio Cristo, é o próprio Cristo depositado. Cristo se dividiu e se colocou na igreja. Então, o que acontece? Muitas vezes, se a gente pensa nos reinos, nos impérios, nos papas, na reforma, nós vamos ver pessoas que estão... que escreveram a história. Então, nós vamos ver pessoas, como nós temos dito, né,
desde o início das nossas aulas, desse semestre, né? Pessoas que estão envolvidas com política, com doutrina de Balaão, com nicolaísmo, com essas coisas. Mas, saiba, irmãos, em meio a tudo isso, em meio a essas pessoas, como a Bíblia deixa claro, sempre houveram pessoas que sustentaram o verdadeiro testemunho da igreja. Né? Só porque a Bíblia mesmo vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Então, muitas pessoas estão anônimas, né? Ninguém conhece, mas essas pessoas estão sustentando o reino de Deus em verdade, com o mínimo de mundanismo. E isso é o intuito desse canal aqui. Licença. É que nós, mesmo de forma anônima, vamos colocar assim, que nós possamos sustentar o testemunho de Deus, o testemunho de Cristo. E que nós possamos viver desse grande depósito que há na igreja, que é o próprio Cristo. Eu estava conversando com a minha esposa, Clarissa, e conversando com alguns irmãos sobre uma forma simples de fazermos esse canal crescer. E essa forma é falar mal dos irmãos, né? Então, se nós fizermos vídeos para falarmos mal dos irmãos, nós não precisaríamos nem de ter razão para que o canal crescesse, bombasse, as pessoas começassem a assistir, começassem a ver, começassem a divulgar. Sabe por quê? Porque o próprio diabo tem um compromisso com isso, com fomentar ao máximo a divisão da igreja. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, não nos envolvamos com isso. Um dia desse aí teve 500 anos de reforma, né? E começaram brigas. Quem tem a razão, sabe? Então, em nome de Jesus, que nós não nos envolvamos com isso, mas que nós, mesmo de forma anônima, mesmo de forma não reconhecida, mesmo de forma, assim, sendo tido muitas vezes como incapazes, né? Em nome de Jesus, que nós possamos nos fixar na palavra de Deus e no reino de Deus, para que possamos sustentar isso e que possamos beber da vida de Cristo. Avançando ainda nesse sentido, o que nos garante filhos de Deus é o sangue de Cristo. Como nós já vimos na Páscoa, né? Nós já vimos em aulas anteriores, a Páscoa vai dar esse direcionamento. Nós somos filhos de Deus porque o sangue, ele primeiramente serve para Deus. O sangue de Cristo, ele funciona como a propiciação, aquilo que nos torna aceitáveis a Deus. Então, inicialmente, a primeira coisa que nós precisamos ver é isso. Nós somos totalmente dependentes do sangue de Cristo e devemos caminhar com base nesse sangue, não com base em nenhuma outra coisa. A base principal da igreja é a base do sangue de Cristo. Nesse sangue há poder, nesse sangue inicia-se a dispensação, inicia-se o dispensar
do próprio Deus para dentro de nós. Nós já vimos anteriormente em outras aulas, quando Paulo diz assim: na minha carne, bem nenhum habita, não é? Eu queria ler um texto também agora que Paulo escreve a Filemon, para nós observarmos como que nós devemos agir diante desses irmãos que estão fixados em falar mal um dos outros, que estão com problemas com respeito a pecados, ou que estão cheios de Deus e querem caminhar, continuar, avançarem no caminho do Senhor. Vamos lá, em nome de Jesus. Filemon, capítulo 1, versículo 4. Em nome de Jesus, eu queria toda a atenção para esse texto. Em nome de Jesus, isto é a igreja. E nós devemos orar, nós devemos caminhar com esse sentido, com esse propósito. Vamos lá. Filemon, capítulo 1, versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então, ele ora, ele dá graças a Deus por isso aqui. E para o que mais? Irmão, nós precisamos disso. Versículo 6. Para que a comunicação da tua fé, quando eu coloco essa fé, ela tenha um fundamento. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz. Em quê? No conhecimento de todo o bem que em vós habita, por causa de Cristo. Versículo 6 novamente. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós habita, por causa de Cristo. O que é esse bem? O próprio Cristo. Toda a grandeza, toda a beleza de Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz, tudo que Jesus é, tudo que o Senhor é, está à nossa disposição. Irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações, observe, olha, para que a comunicação da vossa fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há. Irmãos, onde está todo o bem? Está em nós. Então, quando os irmãos surpreenderem alguém em pecado, ou se existir alguém com problemas, como nós vemos a igreja passando hoje, como nós vemos a aparência externa da igreja adoecida por causa de tantos problemas, tantas coisas que não são do Senhor, a nossa forma de orar precisa ser para que Deus mostre-se forte na vida das pessoas. Sabe por quê? Como eu disse anteriormente, o primeiro ponto que nós temos para sermos aceitos por Deus é o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo nos livra da morte, o sangue de Cristo nos dá a autoridade, ele nos abençoa com a condição de termos todo o depósito de Cristo à nossa disposição. Todo o depósito de Cristo à nossa disposição. Então, se eu estou em falha, se eu estou em pecado, o que eu devo orar? Deus,
eu preciso desse depósito, eu preciso receber disso, eu preciso avançar no conhecimento desse depósito. Porque esse bem, ele existe e ele já está em mim. Esse depósito, ele já está na igreja. Entende, irmãos, por que nós precisamos assim tanto entendermos o que é a igreja? Porque senão, irmãos, nós vamos beber em lugares onde não tem nada. Se nós bebermos em lugares secos, não vai funcionar. Em discussões, em brigas, se nós tentarmos nos livrar dos nossos pecados a partir de psicologias, a partir de psiquiatrias ou qualquer coisa que não seja o Senhor, a partir do nosso domínio próprio, não vai funcionar. Sabe, irmãos, então em nome do Senhor Jesus, esse bem, ele está em nós. Basta nós abrirmos mão do velho homem e nos fixarmos na palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, até estava conversando com a Clarissa um dia desse. Licença. Funciona mais ou menos assim. Você é uma pessoa que ganhou um presente. Você ganhou um presente, um envelope. E esse envelope tem dentro dele 5 bilhões de dólares. Só que você decide não abrir esse envelope. E você está na sua casa, passando dificuldade, você não tem direito o que comer, a água e a energia já estão cortadas, e você com esse envelope, com esse tesouro na sua mão. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos abrir esse envelope e que em nome de Jesus possamos nos entregar ao Senhor. Sabe, como a Bíblia fala, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai. É você que toma, não é o Senhor que põe sobre você. Você viu o jugo do Senhor, pega o jugo dele e coloca sobre você, porque o jugo é suave e o fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. Você toma, você pega o jugo de Deus e põe sobre você. É isso. Vamos um outro exemplo para ficar fácil. A educação dos seus filhos, a salvação da sua família toda está contida em Cristo. Está contida dentro desse envelope, descansar em Deus e ser igreja e desfrutar, tomar esse jugo e colocar sobre você. Mas você decide que a educação dos seus filhos deve ser feita por outras pessoas. Não, eu não tenho a mínima capacidade, eu preciso mandar lá para a escolinha tal, ou para o fulano de tal, ou para o psicólogo, ou para quem quer que seja. Se você tomar o jugo do Senhor e colocar sobre você, irmãos, vai ser bênção, vai ser tudo de bom. O que o diabo não quer é que nós vivamos isso aqui. Percebe que o apóstolo Paulo está orando para que, olha, versículo 6, para que a comunicação da vossa fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem. Porque pode ser que a comunicação da nossa fé não seja eficaz em todo o bem que habita em nós. Pode ser que não seja eficaz no tocante a isso. Então, ficará cheio de lacunas. Então, em nome de Jesus, irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos com respeito a isso, ao grande bem que há em nós, por causa de Cristo. Porque o que Cristo fez com seu sangue nos garante acesso à vida e à vida com abundância, conforme Deus quer que seja. Irmãos, isso é lindo demais, isso é maravilhoso, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine isso a cada dia, que possamos vivenciar isso.
Abri rapidinho aqui, Romanos 8:32. Observe o que o Senhor diz aqui, irmãos, através de Paulo. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quais são as coisas, irmãos? Todas. Qual é o depósito que há na igreja, que é o próprio Cristo? Ele tem quais coisas? Todas. Todas as coisas. Então, ele nos deu todas as coisas. Então, olha que texto. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Entende, irmãos? Quando você pensar que precisa de uma outra coisa, que precisa de uma articulação, de um intelectualismo, de alguma coisa, não precisa. Não precisamos. Sabe por quê? Porque pelo sangue de Cristo nós temos total acesso. Sabe por quê? Porque foi Deus quem justificou. Não, mas Deus vai te pegar. Deus é uma pessoa assim, ele tá louco para pegar você em algum ponto. Não, Deus não está. Sabe por quê? Porque ele não pode cobrar a dívida duas vezes. Se ele cobrou a dívida do seu filho, Jesus Cristo, ele vai cobrar de novo de você ou de mim? Então, irmãos, deleite-se, alegrem-se na vida de Deus, alegrem-se porque os irmãos foram justificados e agora os irmãos têm acesso a todo o bem. Com ousadia entrar na presença de Deus. Irmãos, a aula tomou esse caminho, né? Era para tomar esse caminho desse jeito. Mas vamos em nome de Jesus, vamos seguindo. Olha, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, observe isso. Então o sangue de Cristo não apenas nos justificou, nos deu todo acesso a Deus, mas ainda Cristo está à direita de Deus e Ele intercede por nós. Que o Senhor revele isso a nós, que o Senhor nos dê clareza, a abertura do quanto isso é lindo, do quanto é maravilhoso e do quanto nós precisamos abandonar as picuinhas e entendermos o que é a igreja. Em nome do Senhor Jesus, Pai, fala aos nossos corações. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, basta que nós tomemos posse disso e que caminhemos no Senhor. Irmãos, eu creio que já avançou bastante os minutos aqui e
Eu vou deixar para a próxima aula nós falarmos sobre a igreja de Sardes. Eu quero só dar alguns pontos, muito rapidamente, para que possamos concluir. A igreja de Sardes, irmãos, Sardes significa remanescente. Então, essa igreja, ela vai se parecer muito com o que aconteceu na Reforma Protestante, né? Com Lutero e equipe, vamos colocar assim. Então essa igreja aí, nós vamos poder identificá-la historicamente, facilmente, como essa igreja protestante, o que nós vivemos hoje, né? Leiam depois aí o Apocalipse capítulo 3. Eu creio, é isso mesmo, né? Apocalipse capítulo 3. E os irmãos verão essa igreja de Sardes. Irmãos, voltando lá um pouquinho. Em nome de Jesus, que nós não nos envolvamos com divisões, porque esse é o principal problema da igreja. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos livrar, o Senhor possa nos salvar, o Senhor possa nos fazer, pela sua misericórdia e graça, nos fazer coluna e baluarte da verdade, em nome de Jesus. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado mesmo. Jesus abençoa, valeu demais e até a próxima, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.